Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, Giovanni aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou dar uma aula aqui de história geral, né? Então para você que vai estudar para o concurso aí da Polícia Militar ou para as carreiras, né, militares, que sempre cobra no edital, então história geral. E o tema de hoje, da aula de hoje, uma aula rápida sobre a Primeira Guerra Mundial. E no finalzinho, se você está estudando, né, para essas carreiras, para concurso público, fica até o final que a gente vai resolver alguns exercícios, né, para vocês verem como isso cai na prática, né, na sua banca, né? Trouxe algumas questões tanto de soldado da PM, também como da SPSEX, né, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que cobra também ali no seu edital a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, se você quer ficar até o final, né, se você está estudando, fica até o final que vai ser bacana para vocês. Se você está aqui apenas pelo conhecimento, né, para saber como foi a Primeira Guerra Mundial, então eu vou passar aqui a teoria para vocês também, né. Então hoje um vídeo da minha área de conhecimento, né, de história. Eu sou formado em história, já dei aula em cursinhos preparatórios, né, em cursinho preparatório para carreiras militares. Então essa videoaula aqui é focado para você que está estudando para essa carreira e cobra aí a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o conceito geral. A Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918, acreditava-se que ia ser uma guerra rápida, uma guerra que ia durar no máximo aí um mês, né? Acontece que ela durou 4 anos, né? Não foi uma guerra rápida, foi uma guerra demorada, né? De 1914 a 1918. Segundo ponto importante para destacar da Primeira Guerra, é uma guerra nova, porque pela primeira vez você ia ter o uso de aviões, tá, de submarinos, tanques, armas químicas, metralhadoras, obuseiros, né, aqueles canhões de artilharia, né? Então você começa a ter uma série de armamento bélico novos, e o pessoal ia querer, lógico, ter um motivo para poder usar tudo isso contra alguém, né? Inclusive esse vai ser um dos motivos que vai desencadear aí a Primeira Guerra, né? Todo mundo querendo testar esse armamento novo. E a Primeira Guerra Mundial também, galera, ficou conhecida como a Guerra de Trincheiras, né? Porque na segunda fase da guerra, de 1915 a 1917, você tem aquela guerra, né, que pela primeira vez você começa a usar trincheiras, né, como forma de escudo, né? Eles ficavam ali dentro das trincheiras. Inclusive você vai ter uma guerra de movimento, né, que o pessoal chama, né? E o pessoal vai ser abatido, inclusive, pelo próprio cansaço, né, de ficar ali dentro das trincheiras, né, com doença, com fome, tá? O frio, né, e também pelo desgaste psicológico que vai levar essas pessoas a acabar adoecendo. Bom, e aí você me pergunta assim, professor, e o que levou, quais são os motivos que levaram a desencadear a Primeira Guerra, né? Bom, a gente tem que levar primeiro em conta, né, os conflitos ainda, né, decorrentes aí do século XIX, as tensões do século XIX, tá? Por exemplo, a Revolução Industrial entre duas grandes nações da época, que era a Alemanha, tá, e a Inglaterra, né, que eram as duas mais potentes. Então você tem uma briga aí de industrialização entre essas duas grandes nações, né? Você tem a corrida armamentista, ou seja, o itens de guerra novo, né? Então, que eu comentei com vocês, todo mundo querendo usar esse material bélico novo, tanques, aviões, submarinos. Eles queriam saber o que isso ia causar, né? Então ele só precisava de um estopim inicial. Você tinha também já os conflitos já existentes, por exemplo, a Guerra do Franco-Prussiana, né, onde a França perde territórios para a Alemanha, inclusive a Alsácia e a Lorena, que são territórios fundamentais para a França, porque você tinha ali a extração, né, do ferro e do carvão. E você tinha também as conquistas territoriais, né, porque a gente está falando de uma época imperialista, então todo mundo queria dominar territórios, inclusive colônias, né. Então você vai ter as brigas, né, por colônias na África, na Ásia, né. Então vai ser briga entre França, Alemanha, Inglaterra, que também era uma super, né, nação aí nessa época, e também a Rússia, que briga ali pela região dos Balcãs, né. E você tem também, uma das causas que vai dar origem à Primeira Guerra Mundial é o nacionalismo extremo, né? Lembre-se que o nacionalismo ele é muito pior do que o patriotismo, né? Então você tem um nacionalismo extremo que eles vão reivindicar ali, por exemplo, os direitos, por exemplo, de territórios independentes, né? Ter as próprias leis, os próprios governantes, né? E o próprio idioma. E o principal aí vai ser a briga entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, né? Esses dois já estavam em briga entre os dois, a cobiça entre esses dois países, principalmente o Império Austro-Húngaro sobre a Sérvia, que estava aumentando ali o número a sua população. Isso era um perigo para eles.
tendo inclusive um exército com mais de 260 mil homens. Então isso, né, o Império Austro-Húngaro já tinha uma visão ali errada da Sérvia, né? Inclusive eles tinham uma guerra aí com uma região em comum, que era a Bósnia, né? Então eles já vinham arrumando treta ali. E a Primeira Guerra é exatamente entre essas duas nações, porque o estopim da Primeira Guerra Mundial foi exatamente um sérvio, né, um grupo nacionalista sérvio, que no dia 28 de julho de 1914, né, eles assassinam o príncipe Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia, que era herdeiro do trono austro-húngaro, morto por Gabriel Príncipe, né, em Sarajevo, na capital da Bósnia, né, que na época pertencia à Áustria, tá? Então o estopim da guerra foi exatamente o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, tá? Ou seja, essas duas nações já não se davam bem, o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, então isso foi o inicial, o start inicial para dar início à Primeira Guerra Mundial, a morte desse príncipe, tá? E aí você me pergunta, tá, como que ele morreu? O príncipe foi visitar então Sarajevo e durante uma comitiva, 3 rapazes foram responsáveis, né, por planejar a execução desse príncipe, né? É lógico, vinculado a um grupo nacionalista, né? Mas esses 3, eles foram até lá então para tentar matar esse príncipe. Então o primeiro deles, ele joga uma granada e a granada explode no carro de trás, deixando alguns feridos, né? Então o príncipe, ele resolve visitar esses feridos no hospital e na volta do hospital, após visitar esses feridos, a comitiva resolve parar. E aí que acontece a tragédia, porque a 5 metros de distância do príncipe, né, Francisco Ferdinando, esse príncipe também, né, o Gabriel Príncipe, né, ele efetua 5 disparos, né, matando ele e a sua esposa Sofia, né? Ele tinha apenas 19 anos e ele consegue matar então os dois, né? E óbvio que a Sérvia se recusou a ajudar o Império Austro-Húngaro na investigação, tá? Então é aí que começa a guerra, quando o Império Austro-Húngaro, ele declara guerra à Sérvia. E a Sérvia, logo nas primeiras semanas, perde mais de 100 mil homens, cara. Lógico que você já tinha uma aliança, chamada de Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? E a Tríplice Entente, então ela entra para ajudar a Sérvia, fala assim, não, a gente não vai deixar eles apanhar sozinha. Então que a Rússia entra para apoiar a Sérvia, né, e não deixar ela apanhar aí do Império Austro-Húngaro, né? Então você vai ter então a divisão de Tríplice Aliança e Tríplice Entente, que é o que a gente vai falar agora. Então o Império Austro-Húngaro, ele declara guerra à Sérvia. A Rússia vê isso, declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha, parente dos austro-húngaros, vê isso e declara guerra contra a Rússia e a França. Ela coloca a França também na jogada, porque já tinha briguinha ali com a França, aquele negócio de território e a dominação da Alsácia e da Lorena. Então já envolve a França também aí no pacote, tá? Vendo isso, tá? A Inglaterra declara guerra à Alemanha, porque a Inglaterra também já tinha essa briga com a Alemanha da Revolução Industrial, né, para ver quem que era a melhor nação aí do mundo, tá? Então, ou seja, você tem a merda generalizada, um declarando guerra com o outro, e de um lado a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, via de dúvidas, se cair no seu concurso, a gente vai ver isso numa questão, tá? Ela se divide da seguinte maneira: o que é a Tríplice Aliança e o que é a Tríplice Entente? Então, Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E na Tríplice Entente, né, você vai ter a Rússia, a França e a Inglaterra. Então essas são as alianças a princípio. Quando eu digo a princípio é porque depois a Itália peida na farofa e pula para o outro lado, ou seja, ela, né, pula lá para o lado da Tríplice Entente, né? Por quê? Porque é prometido, por exemplo, os territórios, a Itália ela acaba cedendo, entrando para o outro lado, até porque ela vê que a corda vai estourar para o lado mais fraco, né? Porque do outro lado envolve mais de 70 países contra esses 3. Então quem vai entrar no lugar da Itália, que saiu da Tríplice Aliança, é o Império Turco-Otomano, que vai substituir a Itália, né? Mas do outro lado, cara, da Tríplice Entente, vai ter mais de 70 países que vai massacrar esses 3 aí, né? Então, entre eles, tá, a Rússia, né? A Rússia, lembrando que a Rússia ela sai depois em 1917, porque você tem a Revolução Russa em 1917, então ela sai, e quem substitui a Rússia lá do outro lado é os Estados Unidos da América, né? Então você vai ter Rússia, Estados Unidos, tá? França, a Inglaterra, a Itália, a Sérvia, a Romênia, a Grécia, o Japão, a Nova Zelândia,
a Índia e até o Brasil, que envolvem na guerra, né, mandando 13 oficiais para a RAF, para Real Força Aérea Britânica, né, para treinar lá e combater a guerra também na Primeira Guerra, né. E lembrando que os brasileiros já não gostavam dos alemães, porque os alemães afundaram navios brasileiros, inclusive o navio Paraná, né, se eu não me engano, estava carregado de café. Então, já vinha afundando navios brasileiros, então a gente já não tinha uma visão boa da Alemanha, né. Então a gente entra também do lado da Tríplice Entente para massacrar a Alemanha, tá? O Império Austro-Húngaro, né? E o Império Turco-Otomano, que substituiu a Itália peidou na farofa e foi pro lado da Tríplice Entente. Então a gente tem o fim da guerra em 1918 e em 1919 surge o Tratado de Versalhes, que é aquele que Hitler vai peidar, vai cagar, vai pisar em cima, chutar, rasgar, sei lá, vai vomitar em cima, não vai estar nem aí pro Tratado de Versalhes, que ele vai realmente rasgar esse tratado, né, e vai dar origem à Segunda Guerra Mundial, tá? Então o Tratado de Versalhes, ele vinha para culpar a Alemanha e os seus aliados, né, responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, com mais de 17 milhões de mortos, e essa guerra teve um custo aí de mais ou menos 180 bilhões de dólares. Tendo então esses países, né, que indenizar esses países que tiveram esse gasto, e também o Tratado de Versalhes, ele impõe rigorosas sanções sobre a Alemanha, entre elas a devolução do rio Sarre, que fica na Alemanha, tá? A devolução da Alsácia e da Lorena para a França, lembra que eu falei para vocês? Tá? O exército com no máximo 100 mil soldados, eles não podiam ter um exército grande para evitar novos confrontos, né? A proibição, tá, de material bélico, então eles não podiam construir carro de combate, aviões, né, força aérea, tudo mais, tá? A indenização milionária de 33 milhões para esses países que foram afetados, tá? E perdeu todas as suas colônias, inclusive na África, que era muito disputado. E Hitler, então, depois a gente vai ver isso, que ele vê nesse Tratado de Versalhes, ele considera o Tratado de Versalhes uma humilhação para o povo alemão, diante de todos esses requisitos que eles tiveram que pagar perante, né, essa devastação que eles causaram da Primeira Guerra Mundial, né? Então, quais são as consequências que isso vai deixar para a gente? Para a Alemanha, né, no caso, tá? Então, graves crises econômicas, eles vão ficar literalmente pobres. Então, vocês vão ver depois que Hitler usa essa revolta do próprio povo alemão, da pobreza, do desemprego, né, para se revoltar contra, né, esses países que causaram, né, essa humilhação para a Alemanha, né? Então, ele vai usar exatamente esse efeito moral e psicológico sobre o povo alemão para se revoltar contra o resto do mundo. Então, crises econômicas, as revoltas sociais, né, e o surgimento de partidos radicais, como posteriormente vai ser o nazismo, e o surgimento de alguns países independentes ali, no qual a Alemanha dominava antigamente, né? Então tudo isso vai causar uma revolta nesse povo alemão, e também vai ser uma das consequências desse nacionalismo extremo para a Segunda Guerra Mundial, que vai surgir depois, né? Em abril de 1919 também surge a Liga das Nações, que é um tratado de paz, né, feito ali em Paris, né, para evitar novos confrontos, o qual os Estados Unidos não faz parte também. Alguns países não são signatários das Ligas das Nações, tá? O que não vai adiantar muito, porque a gente vê que Hitler também caga em cima das Ligas das Nações, não tá nem aí, e ele vai se revoltar contra o resto do mundo, né? E 20 anos depois a gente tem aí a Segunda Guerra Mundial, tá? Então é isso, pessoal. Aqui eu vou encerrar a teoria sobre a Primeira Guerra Mundial, e agora a gente vai para os exercícios, tá? Então se você está estudando, se você quer ficar até o final, seja bem-vindo, tá? A gente vai resolver aqui alguns exercícios. Se você gostou, né, estava aqui só pelo interesse histórico também, né, o contexto aí da Primeira Guerra, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, vamos ao exercícios, né, e sem mais delongas. Vamos lá, pessoal, olha só que legal. Primeiro exercício aqui pra gente. Primeira Guerra Mundial. A causa imediata da eclosão do conflito foi o assassinato em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, do herdeiro do trono austro-húngaro, arquiduque Francisco Ferdinando, né, por um militante nacionalista sérvio, né, que a gente viu que foi o príncipe lá. O fato motivou um ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia e, em 28 de julho seguinte, a declaração de guerra àquele país, no caso, a Sérvia. Na verdade, as tensões e rivalidades que desde meados do século XIX envolviam as principais potências europeias e não europeias haviam crescido a tal ponto que foi rompido o equilíbrio de poder que governava a política internacional. E aqui ele traz a fonte desse texto. Então, a questão vai trazer aqui pra gente, olha só. Entre os fatores que contribuíram para a eclosão do conflito bélico,
citado no excerto pode ser apontado. Então, A, o revanchismo da França contra os alemães que haviam anexado territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana. Exatamente, pessoal. A gente viu ali que eles, né, anexaram, após a Guerra Franco-Prussiana, anexaram Alsácia e Lorena, né? Então, isso também foi um dos motivos, né? Então, a aqui já tá certa. Pessoal, olha só, eu não vou ficar lendo todas para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ele já tá um pouco comprido, então se vocês quiserem pausar e resolvendo, a gente pausa, né? Eu vou comentar as que estiverem certas aqui, tá bom? Próxima. A Primeira Guerra Mundial, embora não desperte tanto o interesse dos historiadores e público em geral como a Segunda Grande Guerra, foi um conflito que envolveu países de 5 continentes e deixou cerca de 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, além de A, promover o crescimento na indústria armamentista significativamente até esse acontecimento, elevando a importância continental desse setor econômico? Não, né? A gente não viu nada disso daí, tá bom? B, favorecer o revigoramento de sentimentos nacionalistas que serviram de fundamentos para o surgimento dos regimes totalitários de viés extremistas no pós-guerra. Exatamente. Lembra que eu comentei com vocês, isso vai dar origem a esses grupos extremistas, principalmente ao nazismo no pós-guerra, né? Eu tô falando as certas, pessoal, se vocês quiserem, vocês pausam, né? Resolvem cada uma delas, tá? Pro vídeo não ficar muito grande, pra gente não perder muito tempo aqui, né? Senão o pessoal fica cansado de ver o vídeo, acaba não vendo. Então pausa, resolve as questões, tá? E depois vocês continuam, a gente vai pra próxima. Então, próxima questão. A disputa que daria início à Primeira Guerra Mundial teve como estopim foi o assassinato do príncipe. Então vamos ver aqui o que tem falando disso. O ataque das forças sérvias pelo exército austríaco? Não. Promessa de liberação de toda a região húngara por parte da Áustria, o que não foi cumprido? Não. Assassinato de um membro da família real austríaca? Exatamente. Qual das opções abaixo se refere à participação brasileira? Falando que da participação brasileira, né? Então, a designação de 13 oficiais aviadores? Exatamente, já chama a resposta, né? O Brasil designou 13 oficiais aviadores, né? 12 da Marinha e 1 do Exército, para se aperfeiçoarem, né, como pilotos de caça da RAF, a Royal Air Force, né, da Força Aérea Britânica, tá? Como eu comentei aqui com vocês. Entre as tensões relacionadas ao Império Alemão que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, é correto identificar a concorrência militar e industrial com a Inglaterra, sim, a gente viu que isso aí existe, né? As disputas territoriais com a França, sim, Alsácia e Lorena, e as rivalidades do Império Russo na região dos Balcãs, sim, a gente viu também sobre isso daí. Então, já chama a resposta, alternativa A. Assinale a opção que apresenta a composição correta dos blocos militares formados antes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ele está falando da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Lembrando, é inicial porque depois a Itália sai, né, e aí entra o Império Turco-Otomano no lugar, né? Então, primeiramente, a princípio, a gente vai ter aqui a Tríplice Aliança: Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. E depois nós temos a Tríplice Entente com a Rússia, Inglaterra e França. Então, a única que nos dá essa possibilidade é a alternativa Delta. Próxima questão, uma questão que dá a SPSEX, né, Escola Preparatória de Cadete do Exército. A Primeira Grande Guerra teve início em 1914 e estendeu-se até 1918. E envolveu países de todos os continentes. Lembre-se, envolveu aí mais de 70 países, né? Sobre esse conflito, é correto afirmar que os anos que antecederam foram marcados por intensa solidariedade e cordialidade entre os países? Claro que não, né? O pessoal tava ali com sangue nos olhos ali, querendo um se matar, né? Matar um ao outro ali, né? B. Em seus momentos finais, a Alemanha recusou-se a assinar o Tratado de Versalhes, levando os aliados a proporem uma outra paz chamada os 14 pontos de Wilson. Não, nada a ver. Pelo contrário, a Alemanha ela é obrigada a assinar, ela assina, mas o Hitler ele caga lá, pisa, rasga o Tratado de Versalhes, né, e não tá nem aí, porque para eles isso era uma humilhação da própria Alemanha, né? Mas aí no início eles são obrigados sim a assinar o Tratado de Versalhes e cumprir esses requisitos. C. Os Estados Unidos não tiveram envolvimento, mantendo sua política isolacionista? Não. Os Estados Unidos entrou sim, lembrando que em 1917 a Rússia sai, porque tem a Revolução Russa, e os Estados Unidos assumem o lugar da Rússia na Tríplice Entente, né? Então eles entram sim na Primeira Guerra também. D. Em 1917, com a ascensão de um governo socialista na Rússia, o país entra na guerra ao lado da Alemanha. Não, pelo contrário, né? A Rússia sai e não entra mais na guerra, tá? E aí, a segunda fase da guerra, né? Só sobrou aí, né, galera?
de 1915 a 1917 foi marcada pela chamada Guerra de Trincheiras, em que cada lado procurava garantir sua posição. Exatamente, comentei com vocês que a segunda fase, né, dessa guerra foi chamada de Guerra das Trincheiras, né? Vamos lá, penúltima questãozinha. A história das Forças Armadas do Brasil também é marcada pela sua participação de conflitos internacionais, tais como descrito a seguir. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. A. Participou vitoriosamente do conflito que, na segunda metade do século XIX, ocorreu no Cone Sul do continente sul-americano, a Guerra da Tríplice Aliança. Isso tá certinho, tá, galera? Mas tá se referindo aqui à América do Sul, tá? A Guerra da Tríplice Aliança, né? Talvez tenham colocado isso aqui para confundir também, né? Mas teve sim, o Brasil foi vitorioso, tá? B. Em relação à Segunda Guerra Mundial, em 1942, em resposta ao torpedeamento de vários de seus navios mercantes, o Brasil declarou guerra às potências do eixo. Exatamente, aí já está falando da Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai ver no próximo vídeo. Em 1944, o país enviou para o Teatro de Operações Europeu, uma força expedicionária organizada em curto espaço de tempo designado para operar na Itália. Exatamente. O Brasil operou ali em Montese, em Monte Castelo, na Itália, né, onde enviou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Isso a gente vai falar no nosso próximo vídeo da Segunda Guerra Mundial. Mas participou também na Primeira Guerra. D. Durante a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, as Forças Armadas do Brasil foram convocadas para combater inicialmente na Itália. É aqui que está o erro, tá, galera? Ele tenta confundir essa questão com a Segunda Guerra Mundial. Então é na Segunda Guerra Mundial que o Brasil vai lá para a Itália, em Montese, em Monte Castelo, né? E não na Primeira Guerra. A Primeira Guerra, eu falei para vocês, ele manda os oficiais para a Força Aérea Britânica, né? E a última questãozinha para a gente encerrar então aqui a nossa aula, né? E para vocês verem como isso aqui cai de fato, né? Nessas questões, né? De concurso. A última questãozinha: a Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito, é correto afirmar que a disputa de regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. Não. A chamada paz armada foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já encontravam-se desgastados com a guerra, com o objetivo de acessar os combates e evitar novos conflitos. Não. C. A entrada dos Estados Unidos com seu apoio econômico e militar ao lado da Entente, sim, quando sai a Rússia, né, foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Exatamente. Os Estados Unidos entra aí na Primeira Guerra, auxiliando economicamente e militarmente, então, a Tríplice Entente, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês, né, com esse vídeo, né, com essa aula rápida, né, e vocês virem como essas questões que eu coloquei no vídeo realmente caem nessas perguntas aí de concurso, né, e espero ter ajudado vocês, tá bom? Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu esclareço para vocês, tá? Um forte abraço, tá? E nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula, que é História Geral, Segunda Guerra Mundial, a segunda parte aí, que muitos consideram, inclusive, que foi uma guerra só, né? Foi uma extensão da Primeira Guerra, né? Na verdade, foi uma guerra só que deu uma pausa ali de 20 anos, depois começou de novo, tá? Então, alguns historiadores consideram que foi uma guerra só, mas dividiram entre Primeira e Segunda Guerra, né? Mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos e se tem dúvida, comente. Lembre-se, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte aqui do nosso grupo de Conhecimento da Verdade, página ali do nosso Facebook e aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Forte abraço e até. Fui!